Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se Deus não os enviar? Então, através da palavra, você ouviu falar de Jesus e é por isso que você está aqui hoje, nesta noite. Amém. Porque a comunicação é fundamental na vida cristã. Como os irmãos da Jocum falaram aqui sobre as suas artes, peças, danças, é um meio de comunicar a palavra de Cristo. É um meio de chamar a atenção das pessoas, não para nós, mas para o Senhor. Porque Ele realmente é o centro da nossa vida, é o ponto central da nossa vida. Você pode querer entrar na internet, acessar www, mas se não tiver o ponto, aquela página não vai abrir. Apenas um ponto, se você não clicar aquele ponto, eu duvido que a página da internet vai abrir-se. Tem que haver um pequeno ponto. Então você, para encontrar Cristo na sua vida, você tem que também bater nessa tecla, que é a palavra dele. É ela que dá abertura para o homem. Por isso que ele diz, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Antes de nós iniciarmos aqui um texto da palavra que eu quero ler com vocês, eu quero agradecer a Deus primeiramente por esse momento solene, né, de estarmos aqui no 3º aniversário da igreja Pão Vivo, aqui em Paris, e o Pão da Vida. E Deus tem feito maravilhas. Eu conheço a família Pereira há mais de 20 anos. A minha primeira viagem internacional foi em 91, onde o Bispo Enoque, o irmão do nosso amado pastor Paulo, me convidou no ano de 91. E ali eu fiquei com ele em Londres durante 4 anos. E o meu ministério foi basicamente nas prisões da Inglaterra. Eu preguei para muitos presos brasileiros que foram condenados por tráfico de drogas. E eu tinha uma lista de presos condenados em várias partes do país. E a Maria Eugênia, que o pastor Paulo conhece, a nossa irmã lá na igreja de Londres, ela é secretária do consulado brasileiro. E ela tinha a lista de todos os condenados brasileiros. Então, todo final de semana, eu ia fazer esse tipo de comunicação com aqueles presos. E quando você chegava a um detento, abria a Bíblia na sua própria língua e apresentava a palavra de Cristo, eles ali se derramavam em lágrimas, angústia, né? Porque estavam longe da família, condenado, mas a mensagem, quando penetrava, trazia a eles um alento, trazia força para vencer, para superar aqueles momentos traumáticos. Porque a vida do homem sem Cristo, ela não tem direção, ela não tem perspectiva de vida. E eu era um desses homens, ou jovens na época, quando eu tinha meus 24 anos, eu fiquei numa situação crítica, porque eu era um viciado em narcóticos, drogas injetáveis, e nos anos 70 eu fiquei internado no hospital de débeis mentais, lá no Rio de Janeiro. Alguém que mora no Rio deve saber ou conhecer esse hospital chamado Pinel. O Pinel, naquela época, era a pior espécie de hospital psiquiátrico do que você possa imaginar. Porque um viciado em drogas, há 30 anos atrás, era tido como marginal, como um bandido. Hoje, os viciados são tratados de uma maneira mais branda. O próprio governo apoia as instituições, né, que fazem esse trabalho de recuperação de viciado em drogas. Ele é tratado como dependente químico, como doente. Mas na minha época, dos anos 70, a época da ditadura, a gente realmente era tratado como a pior espécie da Terra. E eu fiquei no hospital de loucos, não entendia ninguém, e ninguém me entendia. Mas Jesus me entendeu. Amém. Por isso eu me tornei um cristão. Eu não sou cristão por uma mera casualidade, como eu creio que você também não é um cristão por uma mera casualidade. Há muitas pessoas que têm aquela ideia arcaica de dizerem, agora eu vou passar para a lei dos crentes, como se mudando-se de religião, haverá alguma coisa satisfatória. Não, eu não mudei de religião, eu mudei de atitudes, mudei de direção. A palavra conversão é mudar de direção. E o Senhor me converteu pela palavra, como converteu a todos que é cristão. Se não foi convertido ainda, hoje eu creio que o Senhor vai te converter não por força e nem por violência, mas pelo Espírito Santo. Aleluia! Porque a Bíblia diz que é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Eu sempre tenho dito nas minhas pregações, o meu trabalho é pregar nas ruas. Desde os anos 70 que eu prego nas ruas no Brasil inteiro, eu preguei em todas as capitais brasileiras. E faço isso porque eu tenho necessidade de me comunicar com as pessoas.
de levar às pessoas esta mensagem. A última pregação que eu fiz em ruas foi agora em Stuttgart, a semana retrasada, e na outra semana eu estive em Frankfurt pregando. É claro, em português, mas tinha uns irmãos da Remar, o Paulo de Oliveira, que é o pastor da Remar. Ele é filho de portugueses, mas nasceu na Alemanha. Então eu tive o privilégio de falar de Cristo em plenas praças públicas da Alemanha, como de Londres e Portugal. E a gente sente prazer de levar esta mensagem. A Bíblia diz: quem tem a minha palavra, fale, mas fale com verdade. E nós temos que falar esta verdade, que é realmente a única opção de vida para o homem. Uma vez Jesus disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Só Cristo liberta. Sem a palavra, sem a comunicação da palavra, como eu acabei de falar agora há poucos instantes, não haverá conversão e nem liberdade. Você sabe que ninguém quer morrer. Ninguém espera também morrer. Mas a Bíblia diz que todo homem está ordenado a morrer uma vez, vindo depois disto o juízo final. E Deus não quer que ninguém morra sem estar preparado. Por isso que a mensagem é pregada, para que o homem se prepare nesse planeta, para quando ele baixar a sepultura, ele tenha a garantia da vida eterna. Segundo a Bíblia. Olha que a Bíblia diz: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E Ele quer nos dar vida. Eu convido a igreja nesse momento para que abramos nossas Bíblias no livro do profeta Ezequiel. Não quero me estender muito, porque nós temos um tempo determinado para trazer essa palavra nesta noite. Ezequiel, capítulo 18 e o versículo 31. Ezequiel, capítulo 18, apenas o versículo e o verso 31. Creio que todos acharam? Amém? Está registrada as seguintes palavras: lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criais em vós um coração novo e um espírito novo. Pois por que razão morrereis, ó casa de Israel? Porque não tenho prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Convertei-vos, pois, e vivei. Porque sem conversão não há vida. Sem arrependimento não há perdão dos pecados. Muitos imaginam que a vida cristã é algo fora de ética social e que não está no contexto da sociedade moderna. Achamos que vida cristã é algo ultrapassado. Mas eu quero dizer para você que o cristão que busca a presença de Deus e investe a sua vida em Cristo, ele está 1000 anos-luz do que aquele que não conhece a Cristo. Porque aquele que não conhece a Cristo, ele está atrasado e pode morrer eternamente e ser condenado eternamente. Vai ficar atrasado. Não vai ver a face do Senhor. A Bíblia diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Os limpos, porque os que estão contaminados pelo pecado, se não se arrependerem, serão infelizmente condenados. Sabe o que Jesus falou para os fariseus da época? Se vós não crerdes em mim, morrereis nos vossos próprios pecados. Ninguém é obrigado a crer em Jesus. Nem a grande atriz Sharon Stone ou Julia Roberts, que são as mulheres mais belas de Hollywood, nem o grande ator Brad Pitt, que é um dos atores mais bem pagos de Hollywood, nem ele, com a sua glória toda, com a sua beleza, é obrigado a aceitar as ideias de Jesus. Ninguém é obrigado a aceitá-lo. Por isso que ele diz em Apocalipse: quem tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Quem quiser ouvir, que ouça. Mas uma coisa eu tenho certeza: Brad Pitt, como qualquer ator de Hollywood, como Angelina Jolie e outros, não são obrigados a crerem em Jesus. Como também nós não somos obrigados a crer em Cristo. Mas uma coisa eu tenho certeza: todos os homens, toda a humanidade serão obrigados a descerem à sepultura qualquer dia. Ninguém vai escapar desta tragédia. Porque morrer sem Cristo é uma tragédia. Aqui em Paris está enterrado um dos maiores roqueiros que o mundo já viu. O ex-The Doors, Jim Morrison, morreu
aqui em Paris, vítima de overdose de cocaína, de drogas. Está enterrado, aqui próximo da République. O que faltou para Jim Morrison? Ele tinha mulheres, dinheiro, fama, status, prestígio, mas lhe faltava apenas algo importante: Jesus Cristo. Sabe o que diz a Bíblia? Quem não tem o Filho de Deus, não tem a vida. O outro roqueiro famosíssimo, ex-Nirvana, Kurt Cobain, ele tinha tudo aos seus pés, o mundo aos seus pés. Para quem não sabe, Nirvana foi a banda mais importante dos anos 90. E o seu líder, Kurt Cobain, pegou uma Winchester, apontou para os miolos da sua cabeça, suicidando-se no ano de 94. Ele estava morando em Londres quando eu tive aquela notícia. Sabe o que a Bíblia diz? Do que aproveita um homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, jovem, cidadão, irmãos que aqui está nesta noite ouvindo a mensagem do Evangelho, invista a tua vida em Cristo. Sabe o que Cristo falou sobre isso? Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pela causa do Evangelho, salvar-se-á. Isto é que é um grande investimento. Por isso que dizia Paulo: morrer para mim é lucro. Eu sei em quem eu tenho crido, e sei que Ele é fiel para guardar o meu depósito até aquele dia. E dizia mais: eu não vivo mais, mas Cristo é que vive em mim. A vida que eu vivo agora na minha carne, vivo-a na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim. Por isso que nós somos cristãos, porque sentimos uma vida de leveza espiritual, uma vida de paz. Não somos cristãos porque alguém nos pressionou. Ninguém fez a minha cabeça para eu aceitar Cristo. Muito pelo contrário. A minha experiência com Jesus foi pessoal e solitária. Estava no Rio de Janeiro, na praia do Aterro do Flamengo, num dia nublado. Eu estava muito angustiado, queria me suicidar, porque as drogas, que eu era um viciado em narcóticos, os demônios, tudo veio de encontro à minha vida. E eu não tinha outra alternativa a não ser me render aos pés de Cristo, em plena praia, solitário. Eu comecei a olhar para o universo, olhar para aquela Baía da Guanabara, que o Rio de Janeiro é maravilhoso, a gente sabe disso, a beleza natural. E aquilo começou a me inspirar, e eu dizia: se há um Deus que rege esse universo e mantém tudo isso sob o seu controle, Ele pode controlar a minha vida através da minha oração que eu vou fazer nessa hora. Oração de desespero. Era tudo ou nada. E aí você pode falar: como é que pode um cara louco, drogado, diante do mar, do oceano, buscar a presença de Deus? Sabe o que diz a Bíblia? Em Isaías: há um caminho para os caminhantes que nem os loucos errarão. Quando você busca a presença de Deus, não importa o teu estado de loucura, de drogas, se é prostituta, não importa o pecado que você cometeu. Se você fazer um pacto com o Senhor, sabe o que Ele diz? Todo aquele que vem a mim, de maneira alguma eu lançarei fora. Eu fui a Ele no desespero e Ele me atendeu o meu clamor. E você diz: mas por que você se inspirou na natureza? Você já leu a Bíblia? Salmo 19 você lê na tua casa. O Salmo 19 está escrito: os céus manifestam a glória de Deus, e o firmamento anunciam as obras das suas mãos. Então o próprio universo, ele pode te alcançar através da sua fé em Jesus. Se você olhar para o universo e meditar que esse Deus que criou esse universo, e você buscá-lo, você vai encontrar. Sabe o que diz o rei Davi? Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Amém? Por que Moisés falava com Deus no Monte Sinai? Porque Deus está nas alturas. Não é assim que nós falamos? Glória a Deus nas alturas. E lá estava Moisés falando com Deus. E Moisés foi atraído por uma sarça, uma pequena árvore que estava incendiando-se, o fogo ali se proliferava, mas segundo a Bíblia, aquela árvore ficou intacta e o fogo não a consumia. Então Moisés ficou estupefato, impressionado com aquele fenômeno, e olha que ele se apresentou diante daquela árvore para ver o que acontecia. Uma voz do céu dizia: Moisés, tira dos teus pés as sandálias, porque o lugar que tu pisas é santo. E foi ali o primeiro contato com Deus que Moisés teve, através de uma simples sarça. Deus atrai você da maneira que ele bem entender, porque diz a Bíblia: operando Deus, quem o impedirá?
Amém? Mas Deus quer nos atrair através da sua palavra. E outra, se não for a palavra, eu não teria estrutura para manter nesses 30 anos de ministério. Não teria equilíbrio. Porque há muitas tentações no mundo. Eu sou solteiro, já são 22 anos que eu deixei a minha ex-noiva. A minha ex-noiva faltava 2 meses para o meu casamento. E eu pedi uma confirmação para Deus. Senhor, tu queres que eu case? E é ela que vai ser realmente a minha esposa. Depois de 2 anos de noivado, faltando 2 meses para casar, ela chegou para mim e falou: Souza, eu tenho vergonha de te acompanhar nos trabalhos de evangelismo que você faz nas praças públicas e nas ruas. Quando ela falou aquilo, o Espírito Santo começou a me incomodar. Depois de 2, 3 meses, fui esfriando o meu relacionamento com ela e desisti dela. E fiz um pacto com Deus de não me casar e não me relacionar com ninguém, não desprezando o casamento. Porque se Ele me amou tanto, pagou um preço de sangue na cruz do Calvário, nos resgatou, será que não vale a pena se entregar a Ele 100% da nossa vida? Amém. Vale a pena? A peça que aqui apresentou a Jocum foi maravilhosa. Ele tomou sobre ele as nossas dores. E pelas suas pisaduras fomos sarados. Agora, eu não quero aconselhar que alguém fique solteiro. Pelo contrário, Paulo diz: é melhor casar do que se abrasar. Cada um tem uma experiência. Essa é a minha experiência. Mas casar no Senhor, casar dentro da palavra é uma maravilha. Porque hoje que tem de divórcio no Brasil, no mundo, né? E desentendimento entre os casais, não há aproximação, porque não estão no Senhor. Agora, quem está em Cristo pode ter algumas lutas, mas em Cristo, sabe o que dizia Paulo? Maridos, amai as vossas esposas como Cristo amou a sua igreja. Então, se a gente começar a aprender com o Senhor, a gente vai ter uma boa vida social, conjugal, ministerial. Meu ministério sempre foi voluntário. Estou agora junto com a Remar. A Remar é uma instituição que trabalha junto à viciada em drogas. Está em 58 países, inclusive na China, em Hong Kong. E nós temos esse trabalho. E eu fui chamado para ter um contato com os pastores. E esses pastores da Remar se identificaram com o meu ministério e falaram para mim: Souza, você tem as portas abertas em qualquer lugar que você estiver. Nós estaremos ali junto para estarmos levando essa palavra. Então eu sou um dos convidados da Remar, tenho tudo pago no sentido de refeição, hospedagem, até roupa lavada, até corte de cabelo que se corta. Mas eu tenho que produzir. Porque a Bíblia diz que quem não produzir, meu Pai corta e lança fora. Mas quem produzir, o meu Pai limpa para que produza mais frutos ainda. Agora eu me dou bem com todos os ministérios. E eu louvo a Deus pela vida do pastor Paulo, da sua esposa, dos seus filhos, que me convidaram. Parece incrível. Quando inaugurou esse espaço, eu fui convidado para pregar. E agora, no aniversário, eu também tive essa honra de ser convidado pelo pastor Paulo, pela sua esposa, para estarmos aqui juntos, compartilhando numa mesma fé e no mesmo Espírito. Porque Jesus diz: quem comigo não ajunta, espalha. Nós temos que estar integrados na mesma fé. Ninguém está aqui para fazer, dar um sermão para chocar. Quando a gente fala de vida e morte, esse evangelho, muitas pessoas não se sentem bem com a linguagem do evangelho. Quero uma mensagem, como o irmão falou, de prosperidade, aquele evangelho light, que tudo pode. Olha, o evangelho não é que tudo pode. Sabe o que diz o apóstolo Paulo? Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei me dominar por nenhuma delas. Então o cristão tem que ter sabedoria, que ele tem que fazer de acordo com as normas que Jesus estabeleceu na palavra. Por que eu falo isso? Porque em São João capítulo 8, verso 32, Jesus disse: se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Permanecer aonde? Na minha palavra. Se eu não quero morrer, não quero ser condenado, que eu permaneça nessa palavra. Porque diz a Bíblia que havia um homem que rejeitou esta palavra, não deu crédito. E ele foi condenado porque rejeitou, não que Deus o condene. Porque Deus, acabamos de ler aqui, no texto de Ezequiel, que ele não tem prazer na morte do homem.
Mas quando o homem rejeita essa proposta, o homem está procurando a própria morte. Vamos ver sobre esse assunto? Abra sua Bíblia em Provérbios, do rei Salomão, capítulo 8, verso 34. Há muitos homens que morreram porque rejeitaram a palavra de Deus. O ex-Beatle John Lennon foi um deles. O ex-Beatle John Lennon chegou a dizer para o mundo inteiro: nós, os Beatles, somos mais famosos do que Jesus Cristo. Então você vê que ele se colocou como um astro maior, achando que Jesus, a Bíblia, os apóstolos eram muito antiquados e estavam fora de ética e da sociedade moderna. Mas como sabemos, em 1900 nos anos 80, não me recordo a data exata, o ex-Beatle foi assassinado pelo seu próprio fã em Manhattan, em Nova York, e olha que ele caiu ali diante do edifício da Cota, onde ele morava. No dia seguinte, os jornais do mundo inteiro publicavam em letras grandes: o sonho acabou. Mas a Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Cristo vive. E se nós rejeitarmos a sua proposta, nós estamos procurando a morte. Ouça o que diz em Provérbios, o rei Salomão, no capítulo 8 e o verso 34, está registrado as seguintes palavras: bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada. Porque o que me achar, achará a vida e alcançará favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará sua própria alma. E todos os que me aborrecem, amam a morte. Está aí na sua Bíblia. E é uma realidade. Eu amo esse Deus e glorifico a esse Deus, porque Ele é um Deus sábio. Deus nunca viola os nossos desejos. Deus nunca pressiona alguém a aceitá-lo. Mas o que está escrito: aquele que me achar, achará vida. Mas o que rejeitar as minhas palavras, os que me aborrecem, violentará sua própria alma. E os que me desprezarem ou aborrecerem, amam a morte. Outro exemplo: houve um grande roqueiro no Brasil chamado Cazuza, que todo mundo aqui conhece, a maioria que são brasileiros. E alguns também que não são brasileiros. Cazuza está no terminal, vítima do vírus da AIDS. Todo mundo orou por Cazuza no mundo evangélico, inclusive eu orei por ele. Mas Cazuza fez o último CD, como se fosse uma despedida. E havia os dizeres na sua música: eu vi a cara da morte, o Senhor me chama, mas eu não quero ir. Mas querendo ir ou não, ele baixou a sepultura aos 35 anos de idade. Por isso que diz a Bíblia: de Deus não se zomba. Coisa horrível é cair nas mãos de um Deus vivo. Porque se Jesus foi crucificado, dilacerado pelos nossos pecados, e nós o rejeitarmos, só nos resta a morte. Alguém pode dizer: mas Deus não tem coragem de mandar ninguém para o inferno. Sim. Deus não tem coragem de mandar ninguém para o inferno. Olha, Deus teve coragem de deixar o seu filho inocente pendurado naquela cruz. E o filho dizia: Deus meu, por que me desamparastes? Por que me desamparastes? Você vê que foi até uma profecia, você vê que até... Mas Jesus, ele abriu os braços para salvar aquele que crê nele. E Deus o desamparou, segundo o texto. Falando em morte, é claro que o nosso assunto é vida, Jesus é vida, mas a morte existe. Concorda? Não vamos dar uma de hipócritas, achando que morrer é uma coisa tranquila, como se morresse, enterrou, acabou. Como muitos dizem, lá no Brasil e no mundo, depois da morte enterrou, é o final de tudo. Outros dizem que nada, depois que a gente morrer vai ter reencarnação. Outros dizem que nada, depois que a gente morrer, a gente encomenda uma missa de 7º dia, passa pelo purgatório e já está limpo. Será que é isso? Morrer é tão terrível que o próprio Filho de Deus, Jesus, sentiu o pavor da morte. Jesus, abra sua Bíblia por gentileza. Em São Marcos, capítulo 14, verso 32. São Marcos, capítulo 14, e o verso 32. Está escrito as seguintes palavras:
Marcos, capítulo 14, no verso 32, nós encontramos aqui esse texto. E foram a um lugar chamado Getsemane, e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e angustiar-se. E disse-lhe: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. E tendo ido um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou, para que, se fosse possível, passasse dele aquela hora. E disse: Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afasta de mim esse cálice, porém, seja feita a tua vontade, não o que eu quero, mas o que tu queres. Amém? Então você vê que Jesus sentiu o quê? Pavor, e começou a angustiar-se e falou: a minha alma está profundamente triste até a morte. Pai, se for possível, afasta de mim esse cálice. Porque alguém pensa que Jesus morreu assim como se fosse um masoquista. Não, ele sentiu o pavor da morte e sofreu como homem na cruz. E se nós o rejeitarmos, ele inocente, que quer nos dar vida eterna, quer nos dar paz, e nós o rejeitarmos, só nos resta condenação. Sabe o que diz a Bíblia? Se o negarmos, ele também nos negará. Mas se o confessarmos diante dos homens, ele também confessará diante do Pai e dos anjos. E é o certo, é a justiça de Deus. Alguém diz assim: mas eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Vamos dar um exemplo rápido. Se você estiver no deserto do Saara, morrendo de sede, agonizando, e vem alguém da Cruz Vermelha e lhe apresenta um barril d'água gelada e diz para você: olha, você crê que esta água pode matar a tua sede? Você diz: eu creio. Mas se você não ingeri-la, você vai morrer de sede. Crer na água não basta. Temos que ingeri-la para que ela faça efeito. Crer em Cristo verbalmente não basta. Sabe o que ele falou? Quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas fluirão do seu ventre e saltam para a vida eterna. Amém? A água tem que fazer efeito, como diz as Escrituras. Há muito oba-oba nos meios religiosos e evangélicos, infelizmente. Muitos não conhecem Jesus. Estão atrasados e tão longe que o próprio Jesus diz: este povo honra-me com os lábios, mas os seus corações estão longe de mim. E em vão me adoram, ensinando doutrinas e preceitos de homens. Há muita gente adorando a Deus em vão e sem conhecimento. Sabe o que diz a Bíblia em Oséias? O meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E conhecer a Jesus não é um ato de vaidade. Quando Deus te dá sabedoria, não fique querendo dar uma de estrela. Humilha-te. Sabe o que diz a Bíblia? Chegaram para João Batista e disseram para João Batista, que foi o maior profeta da história: tu és o Cristo? E João diz: eu não sou o Cristo. Ele podia dizer, né? Olha, eu sou primo do rei, o que vocês querem? E era primo de Jesus, João Batista. Mas João foi simplesmente simples e humilde, e João respondeu para aqueles que vieram dizendo se ele era o Cristo. Sabe o que ele falou? Eu não sou o Cristo. Eu não sou digno de me abaixar e desatar a sandália dos seus pés. Convém que ele cresça e eu diminua. Porque Jesus é a expressão máxima do universo. Jesus diz em Apocalipse: eu sou o primeiro e o último, o princípio e o fim, o alfa e o ômega. Ele é a expressão máxima. E por que não se dedicar totalmente a Ele? Por que não se envolver com Ele? Já que Ele é a autoridade máxima, vale a pena você se envolver com Ele, se integrar nele. Sabe o que Jesus diz? Se vós estiveres em mim e as minhas palavras em vós, pedireis o que quereis e vos será feito. Tem gente que pede uma Ferrari, outros pedem uma namorada. Isso não é sabedoria. Sabe o que Salomão pediu para Deus? Deus falou para Salomão: Salomão, pede o que queres, eu te darei. Salomão foi tão sábio que falou: Senhor, dá-me sabedoria. E Deus deu sabedoria a Salomão e depois deu as riquezas. Por isso que diz a Bíblia: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas.
E Deus tem acrescentado na minha vida. Eu não tenho uma vida de status. Eu tenho as dificuldades como todos nós temos. Passei por várias provas. Estive em vários países da Europa, como na Itália. Fiquei lá um bom tempo dirigindo uma igreja. Na Bélgica. Estive em Londres, em Zurique, na Suíça, em Genebra. E passo problemas difíceis às vezes. Desprezo, crítica. Pessoas que não se adaptam com o seu meio, o seu modo de pregar o evangelho, que estão acostumados com aquele evangelho soft, aquele evangelho light, e quando vem uma mensagem genuína, primitiva, nem todos entendem. Mas nós temos que agradar ao Senhor. Paulo dizia: eu não prego o evangelho para agradar homens, mas sim a Deus, que prova os nossos corações. Eu quero viver. E para que eu viva, eu tenho que viver uma vida realmente nas normas que Ele estabeleceu. Rapidamente, falando em normas, todo atleta, principalmente nas Olimpíadas, eles lutam desesperadamente para ganhar uma medalha de ouro, não é verdade? Para representar seu país. Agora tem uma coisa que eu fico impressionado. Quando se faz o exame antidoping, e aquele atleta que ganhou aquela medalha, se constatarem no seu sangue algum anabolizante, algum produto químico, ele é desclassificado na hora da competição. Lembra de Ben Johnson, canadense? Ganhou 3 medalhas de ouro, tomaram as 3 medalhas de ouro dele e expulsaram da competição. Ganhou as medalhas, mas ganhou ilegitimamente. E você fala, mas por que esse cara está falando de esporte numa pregação, de Olimpíadas? Olha, Paulo dizia em Coríntios: todo atleta corre no estádio, mas um só leva o prêmio. Eles correm para ganhar uma coroa corruptível, mas nós corremos não esbofeteando o ar, mas corremos para ganhar uma coroa eterna, incorruptível nos céus. Amém? São normas. E o Evangelho é uma norma de vida. Que Deus te abençoe. Que Deus ilumine o seu viver. O rei Davi diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Todos nós vamos se apagar um dia, a não ser que o Senhor venha nas nuvens, segundo a Bíblia, e arrebate aqueles que são dele. Agora, aqueles que não são, infelizmente vão ficar, como teve um filme americano, né? Deixados para trás. Viu esse filme, esse livro? Deixados para trás. Mas quem está em Cristo, sabe o que eles falou? Quem põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino dos céus. Então não olhe para trás, não olhe para as circunstâncias. Você que não teve uma experiência com o Senhor, faça esse pacto de fé com Ele e Ele vai honrar a tua fé. A única coisa que chama a atenção de Jesus não é o teu dinheiro, nem a tua beleza física, nem o teu status econômico ou artístico, é a fé. Sabe o que diz a Bíblia? É impossível agradar a Deus sem fé. E alguém pode dizer: Souza, o que eu faço para obter fé? A resposta Paulo dá. O apóstolo Paulo disse: a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. E você ouviu nesta noite a palavra do Senhor. Amém? Eu convido a igreja para que nós nos colocássemos de pé. Quero fazer uma breve oração e passar para o pastor Paulo, para que ele dê continuidade ao culto. E você que está aí no seu lugar, que não teve ainda uma experiência com o Senhor, faça essa experiência hoje. Eu não vou chamar ninguém aqui na frente, não vou mandar ninguém levantar as mãos. Sempre preguei o evangelho sem fazer pressão para alguém aceitar Cristo. Você tem que orar para que Ele aceite você. Senhor, me aceite, eu preciso da tua presença. Eu orei nesse desespero: Senhor, me aceite, eu sou um miserável, não tenho condições nem de olhar para o teu céu, para o teu reino, mas pela tua misericórdia, dá-me uma chance. E pela fé, o Senhor me deu esta nova chance. Sabe o que diz a Bíblia? Se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. As coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Faça essa oração e continue frequentando os cultos aqui aos domingos. A maior programação que você pode ter aqui em Paris não é peça de Shakespeare, aqui é um teatro com muitas peças. A única programação que vai dar paz ao seu coração e à tua vida é a palavra de Deus. Amém. Amém? Pai, muito obrigado por esta noite. Te agradecemos por esse momento solene, onde participamos desse culto em louvor e memória do teu nome. Senhor, obrigado pela Jocum, esses jovens que deixaram suas casas, os seus países,
para estarem nas ruas da Europa e de outros países do mundo, levando a tua mensagem. Muito obrigado por esses jovens que realmente têm consciência que ser cristão é expressar para fora o perfume, a flagrância de Jesus Cristo. Senhor, muito obrigado pela igreja Pão da Vida, aqui em Paris. Continua abençoando os teus servos, pastores, Paulo, a sua esposa, seus filhos, e todo o ministério dessa igreja representada. E todos aqueles que participaram desse culto, que eles memorizem o que foi pregado, foi unicamente para teu louvor e para a tua glória. Muito obrigado, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor foi pregada. E agora nós vamos ver uma peça que foi preparada pelo pessoal da Pão da Vida. Eu espero que vocês podem se sentar. Sabe, eu tenho muitas mulheres que trabalham para mim. Mulheres que nunca me dão dor de cabeça. Sabe como elas prestam conta do faturamento no fim da noite. Mas tem uma bonequinha que está me dando volta. O nome de quem é dela é Jane. Eu quero que você acabe com ela. Quanto eu levo nisso? Você vai levar minha amizade. Quero dinheiro. Primeiro, você faz o serviço. E não se esqueça. Você faz esse tipo de serviço porque você não vale nada. E aí, gatão? Vai rolar um programa? Nossa, como ele é tímido. Do tipo caladão. Mas pode deixar que a gente tira toda a sua vergonha. Como você disse que se chama? Ah, Jane. Jane. Ah, já escutou falar de mim, já. Já. Me falaram muito ao seu respeito. Agora você vai contar, bem ou mal, vai. Mal. Muito mal. Como assim que você tá falando? Ajoelha. Pra quê? Faça o que eu tô mandando, ajoelha. Pode começar a rezar, porque você vai morrer. Mas por que você tá fazendo isso comigo? Eu não fiz nada, eu te quero matar. Porque você não vale nada. Já ouviu falar num tal de navalhada? Não. Pois é. Ele tem uma boca de fumo lá no alto da Rocinha. Um dos meus informantes me disse que ele está tentando tomar a nossa boca. A gente não pode deixar isso acontecer, ou pode? Claro que não. Eu sabia que não. Ele não significa nada pra gente, nem pra ninguém. Você sabe o que fazer. Não começa com esses seus fricotes, não. Fricotes? Fricotes? Escuta aqui, meu filho. Eu tô cansada de ir nos lugares com você. E quando você vê os seus amiguinhos, você finge que não me conhece. Eu sou sua esposa! Mas é claro que é, meu docinho de coco. Pensa em você. Eu nunca tive vergonha de você. Nem quando você foi preso no Paraguai e me traiu na televisão. Eu tenho orgulho de falar que você é meu marido e você também. Orgulho! Viu? Manda a cabeça. Que isso? Você está com ele? Ai, eu não, nunca fui mais gordo. Deixa eu trabalhar, meu. Eu sei, por isso mesmo você vai morrer. Olha, eu não sei quantos te pagaram, mas eu te pago o dobro.
Pra você me deixar em paz. Nada feio. Eu, quando aceito um serviço, eu faço. Não há preço e nem dinheiro que me faça voltar atrás. Mas por que você quer me matar? Porque você não vale nada. Cala a boca, ainda é minha. Tá perdendo por 28. Caramba. Dá nem melhor aqui. Isso fica mais pessoas, né? Você tem me servido muito bem. Eu fico imaginando como uma pessoa insignificante como você, sem valor nenhum para a sociedade, pode ser tão útil para mim e para minhas causas. Eu só espero que você não se esqueça que foi eu que te dei tudo. E eu sou tudo que você tem. Foi eu que te dei casa, eu que te dou comida, eu que te dou roupas. Eu sou seu pai, a sua mãe, os seus tios, os seus avós. Além de mim, você não tem ninguém. Porque todos te desprezam. Você não tem valor nenhum. O que eu tenho que fazer? Tem um aviãozinho que está me roubando. Está vacilando. Retorne aqui na Praça do Maryland. Eu quero que você acabe com a vida dele. Levei nada hoje. Levei nenhuma bolsa pra senhora, velho aí. Fica dormir mesmo, como sempre, né? Ai. Anda, moleque. Vai, vai. Vem sim, meu. Você tá vacilando. E agora vai morrer. Não me mata não, tio. Não me mata não. Não tem pedido. Chegou a hora. Não, tio. Por que você quer me matar? Porque você não vale nada. Não, tio. Mesmo quando crescesse, não valeria nada mesmo. Quando crescer. Você vai crescer nada, não. E aí, Eduardo, sentiu minha falta? Afinal de contas, tem muito tempo que eu não te encomendo nada. Eu precisava de um descanso. Os homens estavam na cova. Mas está na hora de voltar à atividade. O que eu tenho que fazer? Tem uma crentezinha lá no morro que está me enchendo o saco. Eu já falei com ela de todas as formas para ela parar com aquele barulho, de pregar sobre aquela Bíblia, de descer lá de cima com aquele pessoal, mas ela ainda não entendeu o que eu quero. Uma crentezinha dando trabalho. Exatamente. Quero que você acabe com a vida dela. Quem pode livrar como o Senhor? Ei, onde pensa que vai? Eu vou subir o morro para dar continuidade ao evangelismo. É você que fica lá em cima, cantando com os outros bíblias Sou sim. e falando aquele falatório todo sobre essa Bíblia? Isso mesmo. Glória a Deus. Uma alma santa que escuta a voz do Senhor. Vem comigo, irmão. Eu estava indo agora mesmo ao ponto de pregação. Você ia, não vai mais. Ajoelha. O quê? Nessa vez não fui engano, não fiz nada. Foi assim. O quê? Nasceu, você nunca deveria ter nascido. Pode começar a rezar agora mesmo para o teu Deus, porque você vai morrer. Mas por que quer me matar? Porque você não vale nada. Mas você vale muito. Nunca. Ninguém nessa vida me diz que eu tenho algum valor. Você não valoriza as pessoas porque você não sabe o valor que você tem. Jesus te ama. Ele morreu por mim. Ele morreu por você. E Ele quer te salvar.
sabendo. Você é muito diferente das outras pessoas. Mas eu, quando aceito um serviço, eu faço. Mas eu não posso voltar de mãos vazias. Alguma coisa eu vou ter que fazer. Porque desde quando eu entrei nessa vida, eu perdi tudo que eu tinha. Minha mãe, meu pai, meus irmãos, a minha família, tudo que eu tinha de valor, foi-se tudo água abaixo. Eu vou acabar com essa vida inútil. Não faça isso! Meu Deus! Por quê? Por que eu não morro? Porque você tem valor. Arrependa-se dos seus pecados. Entregue a sua vida ao Senhor. Ele te ama e te perdoará. Você ainda é jovem. Mesmo que todos te abandonem, para Deus você é uma semente de valor. Ele dá o livramento na hora certa. E Ele está aqui nesta noite. Amém. E Ele quer também te dar o livramento. Porque você tem valor para Deus. Vamos ficar em pé.